todos, meu nome é Ivan Alfredo Romero Barreira e hoje eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado intitulada A Sucessão Cambriana-Siluriana da Bacia do Parnaíba e da Província Mineral de Carajás, Paleoambiente, Proveniência e Extensão da Glaciação Siluriana no Gondwana Oeste. Essa tese de doutorado se encontra-se baixo a orientação do professor Afonso César Rodrigues Nogueira e na linha de pesquisa de análise de bacias sedimentares. Então, a apresentação vai ser estruturada em tópicos principais. Então, eu vou fazer primeiro uma introdução dos principais acontecimentos no planeta, no intervalo do Paleozoico inferior, ou seja, dos períodos Cambriano, Ordoviciano e Siluriano. Posteriormente, eu vou falar do contexto geológico, das sucessões estudadas, a localização das áreas de estudo, a problemática, os objetivos, as metodologias utilizadas, e nos resultados eu vou fazer uma separação entre as duas sucessões analisadas na Bacia do Parnaíba e da Província Mineral de Carajás. E depois vou falar das considerações finais e, finalmente, os agradecimentos. Então, a introdução. O supercontinente Gondwana ele foi conformado a partir da amalgamação da Gondwana Oriental e a Gondwana Ocidental, mais ou menos no final do Neoproterozoico. Tá? Dois grandes orógenos são reconhecidos dentro do supercontinente, que seria o orógeno do leste do Gondwana, que seria esse grandão aqui, e o orógeno do oeste do Gondwana, que seria, mais ou menos, a maioria estaria localizado no que hoje conhecemos como o nordeste do Brasil. Então, o orógeno do leste do Gondwana foi também chamado como Transgondwana Super Mountains pelo Square e colaboradores 2003. Esse superorógeno representa uma das maiores cadeias montanhosas registradas na história da Terra, com uma extensão de até 8.000 quilômetros e uma largura de mais de 1.000 quilômetros. Para que vocês tenham uma noção, os Andes agora, os Andes atuais, eles têm uma extensão de uns 7.200 quilômetros e uma largura de 250 quilômetros. Então, para ter uma noção do grande que era essa cadeia montanhosa no momento. Então, nesse intervalo de tempo, que seria mais ou menos o Cambriano e a transição com o período Ordoviciano, o clima no planeta ele era úmido e quente. Então, o conteúdo de dióxido de carbono na atmosfera era 5 vezes maior que o conteúdo calculado para a era pré-industrial. Então, essas condições, além de quase que escassez ou falta de plantas continentais, permitiram uma grande desgregação desses superorógenos e uma grande geração de detritos que foram carregados por sistemas aluviais e fluviais de escala continental. Então, como estava falando agora, esses megasistemas fluviais, eles levaram esses nutrientes a algumas plataformas rasas que se encontravam ao longo de todo o supercontinente. Eles teriam esse influxo de detritos teria iniciado o evento que é conhecido como a irradiação do Ordoviciano, que é muito importante, pois ela foi um dos maiores eventos de ampliação da fauna marinha. Então, nesse intervalo de tempo, se aumentou 65% da fauna marinha, mas não só das famílias, mas também de outros tipos de organismos que apareceram pela primeira vez na história da Terra. Eles estavam localizados nessas plataformas marinhas, que seriam quentes e rasas. Caralho. Opa, eu vou continuar. Então, bom, eu estava nas plataformas quentes, né? Desculpa. Aí, essa nova fauna teria gerado uma grande produção biológica que teria feito que grandes porcentagens do dióxido de carbono que encontrava na atmosfera fosse enterrado nessas plataformas marinhas. Isso produziu um descenso nas temperaturas a nível global que, junto com a movimentação do supercontinente
em direção ao Polo Sul, criou as condições perfeitas para o início de um evento glacial. Tem que adicionar que a movimentação do supercontinente ainda coincidiu com variações astronômicas, como variações na rotação da Terra e diminuição da radiação solar. O cálculo mais ou menos é entre 5 a 10% da diminuição na radiação solar. Permitiria o crescimento dessas massas de gelo. O que aconteceu? Como a água do mar ficou sequestrada no continente, então teve uma diminuição e foi suprimida a maioria dessas plataformas rasas e que já não eram tão quentes assim, né? Então, os organismos que conseguiram se adaptar a águas marinhas um pouco mais profundas e frias, eles sobreviveram. Então, teve o primeiro pulso de extinção nesse momento. O que acontece? Como a água do mar nessa região começou a ficar mais fria, ela fica mais densa. Então, tem uma reativação dentro das correntes marinhas ao longo do planeta. Essa reativação teria feito com que nutrientes que não estavam chegando, e oxigênio e nutrientes que não estavam chegando a regiões mais profundas, eles começassem uma evolução de uma nova fauna. Então, essa que é a fauna chamada a fauna irnantiana. Então, durante então, temos assim, o primeiro pulso de extinção foi a partir do início da glaciação. Agora, o que sucede? No final do Ordoviciano, a glaciação chega ao clímax. Então, ela atinge seu máximo. E o que sucede? A água marinha ela fica mais densa e estratificada. E, portanto, ela fica anióxica e se produz o segundo pulso de extinção. Então, até agora, tínhamos 2 pulsos de extinção que representaria a segunda maior extinção já registrada na história da Terra e a primeira relacionada a um evento glacial. Então, como eu já falei, aqui a curva da temperatura da água durante o Ordoviciano. Então, o decaimento chegando quase na transição e no Irnantiano, o clímax da glaciação. Continuando, então, na transição do Ordoviciano para o Siluriano, como teve a extinção, as condições que sustentavam a glaciação não foram mais possíveis. Aí tem o início do decaimento dos lençóis de gelo. Então, é muito difícil fazer o sequenciamento dos eventos nessa transição. Então, tipo assim, o entendimento geral na comunidade científica seria que o grande manto que cobria a África e parte da Sudamérica, ele derreteu e ficou isolado só uma porção menorzinha dentro do que seria a plataforma sul-americana. Aí, durante esse intervalo de tempo, teve a deposição aqui no Brasil e na maioria das bacias de Sudamérica. Com o final do evento glacial, você tem um evento de longo prazo, que segundo Haki e colaboradores 2008, seria um long-term sea level rise. Então, ele tem uma duração superior aos 10 milhões de anos e está controlado pelo crescimento da crosta oceânica, expansão das áreas continentais, acumulação de sedimentos oceânicos e alterações no geoide. Está aqui mostrado. Esse evento geraria uma grande anoxia e continuaria com uma grande mortandade da fauna marinha, que já era escassa, então finalizaria com muita coisa, né? O registro desses eventos está bem representado pela sequência mais basal da bacia do Parnaíba, que seria o grupo Serra Grande. O grupo Serra Grande, da bacia do Parnaíba, primeiro vou falar da bacia. A bacia do Parnaíba é uma bacia intracratônica com uma extensão aproximada de 650 mil quilômetros quadrados.
pode atingir nos seus depósitos dentro de 3,4 a 3,5 quilômetros de espessura de sedimentos. Então, o Grupo Serra Grande representaria a porção mais basal da bacia do Parnaíba, e ele está representado pelas formações Ipu, Tianguá e Jaicós. Nas últimas décadas, várias... Eu não estou conseguindo controlar esse negócio aqui. Oi? Desculpa, alguém está falando alguma coisa? Oi, está me ouvindo? Então, nas últimas décadas, alguns pesquisadores, algumas pesquisas como a de Pinheiro 97, Pinheiro e Holdsworth 97 e Vasquez 2008, mostraram que, sugeriram que talvez na província mineral de Carajás teria uma sucessão sedimentar que seria digamos assim, um registro do Grupo Serra Grande fora da bacia do Parnaíba. Então, aqui no mapa, temos a bacia do Parnaíba, o registro do Grupo Serra Grande está aqui na amarelinho, e na província mineral de Carajás, alguns dos registros que têm sido colocados como possíveis registros também do Grupo Serra Grande. Então, a província mineral de Carajás, ela é uma província mineira de classe mundial, está subdividida ao norte pelo domínio Carajás e ao sul pelo domínio Rio Maria. Então, a sucessão sedimentar em questão corresponde ao Grupo Paredão e à formação Gorochire, que também tem vários nomes, e dentro da província, dentro do domínio Carajás, também é chamada de formação Caninana. Então, esses depósitos correspondem a de 300 a 400 metros de arenitos e conglomerados organizados em ciclos grano-decrescentes ascendentes, e foram descritos como depositados a partir de leques aluviais e sistemas fluviais. A única definição geocronológica, o único análise geocronológico que tem para esses depósitos teria sido feito por Pereira, 2009, na formação Caninana, que na realidade é a sucessão inferior da formação Gorochire, e análise de urânio chumbo e silicão detrítico, no qual foi definido uma idade máxima de deposição de 2 giga-anos. Agora, para o Grupo Paredão, o Pinheiro e Holdsworth, em 1997, eles posicionaram como se fosse um correlato ou mesmo a sucessão do Grupo Serra Grande na província mineral de Carajás. Então, até agora não tem muita informação sobre eles. Eles já têm sido colocados desde a idade paleoproterozoica até o Devoniano. Então, isso ainda continua flutuando. A localização. As áreas de estudo estão localizadas no norte e no nordeste do Brasil, e nos estados, no nordeste, no estado do Ceará, nas regiões dos municípios de Santana de Acaraú, Pacujá, Ipu e Ipueiras. No estado do Piauí, nas regiões dos municípios do São Raimundo Nonato e São João de Piauí, nas proximidades do Parque Nacional da Serra da Capivara, e no norte do Pará, nas proximidades da região da cidade de Parauapebas, na mesorregião de Bom Jesus. A problemática, como eu já tinha falado, até o momento, os depósitos siliciclásticos do Grupo Paredão carecem de estudos sedimentológicos e de proveniência sedimentar detalhados, que permitam um melhor entendimento do contexto estratigráfico no qual aconteceu a deposição desta sucessão. Trabalhos sobre proveniência sedimentar, assim como trabalhos específicos com enfoque em geocronologia, são raros ou até inexistentes na bibliografia especializada para o Grupo Paredão. A sequência ordoviciana devoniana da bacia da Parnaíba carece de estudos sedimentológicos e faciológicos de detalhe que permitam um melhor entendimento estratigráfico desses depósitos. Quando eu estou falando disso, me refiro à sucessão mais basal, que seria a formação Ipu, que está subdividida em fluvial e glacial, mas eu vou explicar um pouquinho mais na frente.
É importante entender a relação entre os depósitos fluviais e glaciares da formação Ipu e os registros sedimentares descritos dentro de graves isolados circundantes à bacia do Parnaíba, com o intuito de compreender a extensão desses depósitos. As áreas fonte de suprimento sedimentar da bacia do Parnaíba no Paleozoico inferior ainda são objeto de discussão e controvérsia, dificultando a realização das considerações paleogeográficas. Dos objetivos. Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar os depósitos siliciclásticos das sequências cambro-ordovicianas e silurianas da bacia do Parnaíba e da província mineral de Carajás, com o intuito principal de contribuir no seu entendimento paleoambiental e paleogeográfico. Como objetivos específicos destacam-se estudar os depósitos siliciclásticos cambro-ordovicianos e silurianos dos grupos Paredão e Serra Grande, com o intuito de possibilitar a sua reconstituição paleoambiental, correlacionar e tecer considerações paleogeográficas e paleoclimáticas durante o Paleozoico inferior no oeste do Gondwana para as sucessões analisadas, definir as áreas fonte de proveniência sedimentar para a província mineral de Carajás durante o Paleozoico inferior e inserir o grupo Paredão da província mineral de Carajás nos eventos globais de variações extremas de temperatura do início do Paleozoico. Então, as metodologias, principalmente se inicia com a pesquisa bibliográfica, que não é mais do que a compilação dos artigos científicos, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado sobre as sucessões analisadas, além de artigos científicos sobre as metodologias e os processos sedimentares que foram identificados. Os trabalhos de campo, eles tiveram duas diferentes etapas. A primeira etapa seria a descrição de testemunhos na região de Carajás. Nós fomos para Vale para descrever esses testemunhos com a ajuda do professor Afonso Nogueira e do professor José Bandeira. E a segunda etapa seria os trabalhos de campo realizados na bacia do Parnaíba. Então, eles foram a descrição de afloramentos do tipo corte de estrada e lajedo. Então, outra metodologia muito utilizada é a análise de fases sedimentares. Então, o que representa a análise de fases sedimentares? Então, o principal objetivo é definir as características físicas, químicas e biológicas das camadas, que representariam as fases. Essas fases podem ser combinadas com outras que tenham relação genética nas associações de fases. Ao ser comparados com exemplos antigos e modernos, é gerado um modelamento de fases. E esses modelamentos de fases representam sistemas deposicionais. E a relação desses sistemas deposicionais contemporâneos, na vertical ou na horizontal, eles definem as sequências sedimentares para definir os tratos de sistema. Nas porções onde, nas etapas de campo, foram tiradas fotografias dos afloramentos para realizar uma análise de elementos arquiteturais. Então, esse análise de elementos arquiteturais auxilia na descrição de alguns processos que podem ser obviados durante a realização dos análises de fases. Um elemento arquitetural é um componente de um sistema deposicional equivalente em tamanho ou menor ao preenchimento de um canal fluvial e maior do que uma unidade de fases individual, caracterizado por uma assembleia de fases distintiva, geometria interna e forma externa. Então, o procedimento é muito fácil. Você coloca seus fotomosaicos, retira as superfícies principais e vai fazendo uma hierarquização dessas superfícies. Então, superfícies menores indicam um intervalo de tempo menor, como, por exemplo, a transição entre dois sets de estratificação cruzada. Poderia ser uma superfície de primeira ordem, enquanto uma superfície que representa o preenchimento de um canal fluvial, ela poderia ser uma superfície de quinta ou sexta ordem, dependendo da pessoa que esteja fazendo a análise. A proveniência sedimentar. Então, várias metodologias foram utilizadas para a proveniência sedimentar. Vamos falar assim, é um multiproxy dessas aqui. Então, a assembleia de minerais pesados. O procedimento é realizado a partir da tomada das amostras no campo. Posteriormente, elas se levam para o laboratório, são fragmentadas, elas são separadas a partir da utilização de um líquido denso, no nosso caso é o bromofórmio, e posteriormente os minerais pesados eles são grudados em lâminas e levados ao microscópio para
sua interpretação. Esse análise foi realizado no laboratório de petrografia da Universidade Federal do Pará. Dentro dessas amostras foi separada algumas granadas para realizar os análises de química mineral. A partir deles pode ser definida, da química dos cristais, pode ser definida a proveniência desses sedimentos. Então, eles foram realizados na Universidade Estadual Paulista, numa microsonda eletrônica JEOL 8230, pelo professor Jorge Lubisotto. Análise de paleocorrentes. Então, as paleocorrentes foram tomadas nos afloramentos de campo, sempre visando realizar a medição nas camadas de estratificações cruzadas mais espessas, que representariam de uma melhor maneira o paleofluxo. A petrografia sedimentar corresponde a o conteúdo de 300 pontos das lâminas petrográficas de arenitos, e foi utilizada a classificação definida por Garzanti em 2019 para essa classificação. Adicionalmente, nas amostras glaciais foi realizada uma análise de micromorfologia glacial, que pode indicar a distância do manto de gelo com os depósitos, por exemplo, se era subglacial ou proglacial, sendo o subglacial o mais deformado e o proglacial, teoricamente, com afastamento da frente da geleira, teria uma diminuição da deformação. A proveniência sedimentar macroscópica foi realizada nos conglomerados do grupo Paredão e corresponde à definição dos componentes de cada um dos clastos, para observar se tem uma variação vertical nas fontes primárias. A geocronologia, utilizando o método urânio-chumbo em circão detrítico, foi realizada, foram 9 amostras da formação IPU, 6 do fluvial e 3 do glacial. Elas foram realizadas no laboratório de geocronologia da UNB, com um espectrômetro de massa ICP-MS, utilizando os padrões GJ e GJ. Essas análises estiveram baixo a direção do professor Elton Dantas. O estudo isotópico de Samarino Eugênio Rocha Total, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente detalhadamente como funciona isso, mas ele foi realizado para proveniência sedimentar em 2 laboratórios, no Laboratório de Geocronologia da Universidade de Brasília e na Universidade do Rio Grande do Sul. Na Universidade de Brasília foi utilizado um espectrômetro de massa Finnegan, e na Universidade de Rio Grande do Sul foi utilizado um espectrômetro de massa de termoionização, TIMS, e os padrões utilizados foram o BHVO 1 e BCR-1. Os resultados. Então, como eu já falei, foram 2 sucessões diferentes: a sucessão da província mineral de Carajás e a sucessão da bacia do Parnaíba. Eu vou iniciar falando da sucessão da província mineral de Carajás. Então, as áreas estão relacionadas aos depósitos do Serra do Paredão, na região da Serra do Paredão, e a formação Gorochire, na região da Serra do Rabo. Então, a formação Gorochire. Na formação Gorochire tem uma espessura aproximada de 400 metros. Ela é composta por ciclos granodecrescentes ascendentes, com espessuras que variam entre os 2 a 20 metros, compostos por conglomerados nas porções basais e arenitos grossos a médios, nas porções médias e superiores dos ciclos crescentes ascendentes. As estruturas identificadas foram algumas estratificações cruzadas de baixo ângulo, tabulares, e algumas estratificações cruzadas acanaladas. Também os conglomerados eles se apresentam maciços, e esses depósitos foram interpretados como depositados a partir de sistemas fluviais entrelaçados. Aqui a petrografia deu como resultado a
a descrição de 9 amostras que eles foram interpretadas como quartzo feldspatolític e feldspatolític, que indica proveniência de domínios orogênicos e regiões vulcânicas. O grupo Paredão, então, dentro do grupo Paredão foi definida uma divisão a partir de uma variação abrupta de fáscias e de processos, no qual a porção basal representaria a parte mais conglomerática e a porção superior a partir dos diametitos e arenitos mais finos. Desculpa. O membro inferior do grupo Paredão. Então, o membro inferior do grupo Paredão está composto principalmente por espessas camadas de conglomerados que variam entre os 2 e os 18 metros. Elas se encontram intercaladas com camadas muito finas de arenitos, com algumas laminações, estratificações cruzadas, e siltitos que são de caráter maciço. Então, los conglomerados son conglomerados polimícticos que aparentemente, en testimonio, no tienen ningún tipo de estrutura sedimentaria interna. Dentro de esos conglomerados fue realizado análisis de minerais pesados y en 2 amostras. De esas amostras fue retirada os grãos de granada que, se vocês observam bem, alguns preservam muita morfologia do cristal. Essas são granadas detríticas. Então era interessante saber qual era a proveniência dessas granadas. Então, na microsonda foi feita a química mineral e o resultado foi esse aqui. Então, a maioria, quase 100% das 106 grãos, tem uma composição de almandino, 15,31%, piropo, 5%, espessartita 70,27 e grossulário 9,41. Então, elas indicam uma proveniência a partir de rochas metasedimentares e provavelmente não. Depois da análise química, foi fácil saber que elas estão vindo da formação Buritirama. Então, mostrando assim que o domínio Carajás funcionou como envasamento e fonte para esses depósitos. Agora, o membro superior do grupo Paredão, ele inicia com uma transição brusca na qual tem um aparecimento de algumas camadas finas de siltito intercaladas com o que parece ser conglomerados. Só que dentro desses conglomerados há estruturas que indicam uma deposição a partir de chuva de detritos, que é completamente diferente ao que estava sendo definido na porção basal. Posteriormente, os materiais finos aumentam em proporção com os materiais mais grossos e você tem essa transição brusca entre eles. Aqui tem uma foto. Agora sim, esse aqui. Então, a transição brusca entre os materiais mais grossos e os materiais mais finos. Esse aqui, o clasto maior, que vocês veem, ele tem uma posição balística, indicando que esse aí foi um clasto, vamos falar pingado, mas processo de chuva de detritos. Então, tem a intercalação entre processos de decantação e chuva de detritos, que indicaria que estaria na natureza. O único sistema capaz de gerar uma sucessão desse tipo seria o glacial. Então, vocês veem, tem muitas estruturas de deformação. Então, são dumpstones, quando tem uma grande quantidade de detritos, e dropstone, quando eles estão isolados. Que mais estrutura de deformação geradas pela sobrecarga do peso das materiais mais grossos. Então, as lâminas, como eu já tinha falado na parte das metodologias, foram avaliadas para tentar ver a micromorfologia do glacial, não? Então, é um pouco difícil observar aqui em algumas das lâminas, mas se vocês prestarem atenção, esses clastos maiores, eles caem e deformam meio que uma laminação, assim, meio incipiente, sim? Então, se esse aqui tivesse um efeito glaciotectônico, ele teria muita mais deformação como tal, e poderíamos observar algumas deformações dentro
dessa matriz mais fina, que nesse contexto seria chamado de S-matriz, e os grãos seriam o skeleton da rocha. Agora, tem outras evidências que estão mostrando que provavelmente é um glacial. Por exemplo, se vocês observam a morfologia dos clastos, eles são clastos facetados dentro de outros clastos que têm morfologias diferentes. Então, a geleira ela funciona como uma lixeira. Ela pega tudo que vai encontrando, ela vai facetando os clastos que ela leva contra o substrato, quando no avanço, mas também tem outros clastos que ela não deforma tanto. Adicionalmente, foi encontrada a presença de crushing cluster, ou seja, clastos esmagados. Se vocês observam, aqui, esse cluster esmagado é esse aqui. O cluster esmagado está dentro de uma matriz e do lado de outros clusters que não tem nenhuma afetação. Então, isso aqui foi produzido durante o transporte, que normalmente só é produzido pelo transporte glacial. Tá. Como nós já observamos, seria um ambiente glacial ou com influência glacial, no qual não tem deformações glaciotectônicas, então seria um proglacial. Né? Aqui, a comparação com os depósitos glaciogênicos, os do grupo Paredão, com registros pré-cambrianos e paleozoicos presentes em proximidades do cratón amazônico. Então, dentro da província mineral de Carajás tem sido definida a sucessão Serra Azul, que seriam os diamictitos de uma possível glaciação paleoproterozoica. A restrição da composição desses diamictitos, que seria mais rochas vulcânicas e fragmentos de Banded Iron Formation, já começa ou seja, não permite a correlação com os depósitos que nós encontramos. Adicionalmente, a glaciação Serra Azul não tem afloramentos, ela só tem sido descrita em 2 testemunhos de sondagem e até agora não temos ideia da sua extensão nem da sua idade real. Tem sido colocado que foi no Paleoproterozoico, mas até agora não sabemos. Adicionalmente, as características puramente siliciclásticas dos depósitos encontrados inviabilizam a correlação com algum tipo das snowball, sendo a astortiana ou a marinoana, que tem as grandes capas carbonáticas sobre elas, né? Então, assim, esses depósitos glaciogênicos do grupo Paredão poderia ser um correlato ou da glaciação ordoviciana siluriana ou da glaciação devoniana. Mas por que não pode ser da glaciação devoniana? Porque, primeiramente, a maioria dos depósitos relacionados à glaciação devoniana permocarbonífera tem uma grande quantidade de estruturas glaciotectônicas. Por quê? Porque era uma glaciação que estava diretamente deformando o substrato durante um intervalo de tempo em que o nível do mar estava muito mais baixo do que o descrito no siluriano, no ordoviciano. E, adicionalmente, ela sempre se encontra com um substrato paleozoico muito amplo, mesmo seja na Sudamérica ou no Brasil. Então, essas características sedimentológicas inviabilizariam a correlação com ela, enquanto a relação com o registro dentro da bacia do Parnaíba, que seria a porção superior da formação Ipu, o registro é muito parecido, tanto em características deposicionais, como na evolução da sucessão. E esse registro é muito parecido dentro da plataforma sul-americana. Quase todos os registros estão assim, excetuando a formação Nhamundá na bacia do Amazonas. Agora, continuando com o membro superior do grupo Paredão, o que acontece? Verticalmente, as condições, vamos falar assim, a presença de depósitos glaciais, eles vão desaparecendo progressivamente. Então, começam a aparecer uns ciclos grano-crescentes ascendentes, compostos por uns siltitos nas porções basais e arenitos com estratificações cruzadas nas porções superiores. Então, eles foram interpretados como depósitos de delta de desgelo. Agora eu vou mostrar... desculpa, é aqui nessa fotografia. Por que um delta de desgelo? Prestem atenção a transição entre os siltitos e o material mais grosso. O material mais grosso tem uma composição polimétrica e eles
reflete muito parecido com os encontrados nas porções inferiores do membro superior, sim? Só que os grãos de menor tamanho. Agora, que mais? Outras estruturas encontradas, algumas laminações onduladas, laminações cruzadas e ritmitos. Os ritmitos indicam a presença de maré. Então, com base nesses resultados, podemos falar que o glacial era glacio marino e que o delta está dentro de um contexto marinho a deposição desses sedimentos. Então, eu vou falar um pouquinho mais na frente agora. Foi feita como eu já falei, para proveniência sedimentar adicionalmente, foi feita uma análise de isotópica de samarino-neodímio rocha total na formação Gorochire e no grupo Paredão. 24 amostras foram processadas e agora eu vou explicar como foi feita a proveniência aqui. Então, aqui a formação Gorochire, um resumo da sucessão e os resultados das diferentes amostras. Esses resultados foram plotados no gráfico de epsilon do neodímio contra a idade modelo. Contra a idade, desculpa. Então, esse polígono atrás representaria a assinatura isotópica do domínio Carayás. Ela foi construída a partir da compilação de dados já publicados e só foram utilizadas dados de rochas ígneas e rochas metamórficas de origem ígnea. Por quê? Porque o sedimentar ele representa uma mistura de todas as fontes. Então, vai aumentar o tamanho dos polígonos e vai diminuir a precisão da metodologia. Então, continuando. As amostras foram plotadas e se vocês observam as linhas de evolução dessas amostras, elas entram quase perfeitamente dentro da assinatura da província mineral do domínio Carayás. Então, como eu já tinha falado, provavelmente o domínio Carayás representaria a principal fonte para esses depósitos. Agora, dentro da sucessão inferior do grupo Paredão, ou seja, o membro inferior, tem sido encontradas cidades modelo um pouco mais novas do que aquelas presentes no domínio Carayás. Então, pela proximidade geográfica com a faixa araguaia, ela foi considerada como uma fonte. Então, se vocês veem, tem dois intervalos diferentes de extração mantélica. Um para a província mineral de Carayás, aqui esse mais antigo, e esse aqui mais novo para a faixa araguaia. As linhas de evolução das amostras, elas se encaixam no meio desses dois intervalos. Então, que pode sugerir que as duas fontes representam, que os depósitos do membro inferior representam a mistura dessas duas fontes. Agora, o membro superior tem ainda idades modelo muito mais novas das apresentadas anteriormente. Então, como já foi definido que a faixa araguaia foi fonte para os depósitos do membro inferior, algumas das fontes mais proximais das rochas sedimentares da faixa araguaia também foram utilizadas para tentar desvendar a proveniência sedimentar desses depósitos. Então, teria as três extrações mantélicas de Carayás, a da faixa araguaia e do arco magmático de Goiás. Então, se vocês veem as linhas de evolução, elas ficam entre o arco magmático de Goiás e a faixa araguaia. Então, sugerindo também que pode ser uma provável fonte para esses depósitos. Então, aqui um gráfico geral, onde está mostrando que o input de material juvenil faz que a idade, tanto a idade modelo como o epsilon do neodímio das amostras seja menos negativo. Então, aqui uma evolução, as amostras todas plotadas dentro dessa evolução proposta.
Agora aqui, o modelo final, onde exemplifica a evolução, esse aqui seria para os leques aluviais da formação Gorochire e o fluvial da formação Gorochire, e os leques aluviais do grupo Paredão. Então, o grupo Paredão tendo mistura de fontes entre a faixa araguaia e o domínio Carajás, enquanto para a formação Gorochire seria mais para o domínio Carajás. Posteriormente, tem uma expansão dessa bacia tipo Rift, e tem o glacial, que ele seria, tipo assim, aumentar da bacia, e chegaria o input das outras fontes, como foi apresentado anteriormente. Então, tem o proglacial e os deltas de degelo. A preservação desses depósitos, segundo o Pinheiro 97 e Pinheiro e Holdsworth 2000, está relacionada à abertura do Oceano Atlântico e o soerguimento dos Andes, que em conjunto reativariam o embasamento da província mineral de Carajás, permitindo a preservação desses depósitos. Então, aqui o final, onde o posicionamento estratigráfico desses depósitos, o novo posicionamento estratigráfico desses depósitos, onde o grupo Paredão ele viria para o Paleozoico, e a formação Gorochire foi introduzida dentro do membro inferior do grupo Paredão. Agora, na bacia do Parnaíba. A bacia do Parnaíba, os trabalhos de campo foram realizados no norte, principalmente no norte e no sul do Brasil. Essa comparação foi realizada para diferentes descargas do sistema fluvial. Eu vou apresentar um pouquinho mais na frente. Então, foram realizadas diferentes descrições, mais ou menos uns 30 perfis foram constituídos. Esses aqui os maiores e mais bonitos que eu deixei. Agora, para o norte da bacia, o registro se apresenta como ciclo grande de crescentes ascendentes, com espessuras que variam entre os 2 a 2,5 metros, com na base constituídos por conglomerados maciços ou arenitos grossos. As estruturas identificadas foram maciços nos conglomerados e estratificações cruzadas, tabulares, acanaladas e de baixo ângulo para os arenitos grossos. Aqui outro afloramento na bacia do Parnaíba, onde temos blocos rolados e algumas das faces presentes nesses afloramentos, estratificações cruzadas de arenito grosso, e aqui algumas porções conglomeráticas. Esse afloramento é interessante porque ele mostra a preservação a morfologia das dunas. Então, pode ser meio que indicativo de profundidade. Então, essa foto é tipo assim, uma foto tirada desde as costas das dunas. Então, esse aqui seria o Stossite, Leaside, Stossite, Leaside. Então, esse aqui sou eu, tenho mais ou menos 1,83 de altura. Então, para vocês terem uma noção do comprimento de onda da duna. Aqui, sobre a duna, tinha estruturas ripples menores migrando e algumas nofóseis. Mais sobre os depósitos conglomeráticos encontrados. Então, esses aqui, eles têm estruturas maciças em algumas porções, tem algumas que têm algumas estratificações cruzadas e alguns clastos imbrincados dentro de alguns arenitos um pouco mais finos. Agora, estruturas como estratificação plano paralela aqui nessas porções e algumas estruturas maciças. Isso aqui já é o sul da bacia, na região da Serra da Capivara. Então, é interessante observar como as estruturas em algumas porções são de grande porte. Então, por exemplo, essa estratificação cruzada tabular aqui, ela tem mais ou menos uns 2 metros, 2 e pouco de espessura. Aí, elas são cobertas por estruturas que pode ser chamadas estruturas de transição, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, essa relação entre a espessura das camadas acanaladas e as estruturas de transição. Aqui, mais do registro do sul da bacia, tem ciclos grande crescentes ascendentes. Eles têm algumas porções onde eles são cobertos por camadas de silt, um pouquinho mais finas aqui, e tem a preservação delas. Aí vocês vão observar que tem porções onde tem estratificações um pouco mais de grande porte e outras menorzinhas. Tem essa variação vertical.
Aqui, esse afloramento eu quis mostrar porque já tem sido interpretado como depositado dentro de um sistema deltaico. Por quê? Porque algumas porções aparecem umas estratificações cruzadas sigmoidais, mas no, o contexto, tipo assim, não só porque tem uma sigmoidal, quer dizer que tem que relacionar com o delta. Eu vou mostrar a relação da hidrodinâmica e como pode ser gerada uma sigmoidal dentro de um sistema fluvial, aqui agora aqui na frente. Laminações onduladas que eles colocaram como se fossem deltaicas. Tá, aqui essa foto é muito interessante. Vocês vão ver aqui como a morfologia que eles descrevem como um lobo deltaico. O que acontece? Quando você tem o salto hidráulico, ou seja, aumenta a descarga do sistema e você tem uma variação do número de Freud, você tem o que se conhece como salto hidráulico, que seria a transição entre o regime de fluxo superior e o regime de fluxo inferior. Então, o que acontece? Essa desestabilização desse fluxo pode causar, em um momento, uma variação dentro do mesmo fluxo, e a desestabilização geraria processos de tração e suspensão em conjunto, mas não quer dizer que seja propriamente um sistema deltaico. Você tem que avaliar toda a sucessão. Agora, isso aqui é interessante. Naquelas estratificações cruzadas mais espessas que eu mostrei para vocês, elas estão cobertas por esse registro aqui. Depósitos que não superam uns 3 metros de espessura. Só que eles se apresentam desse jeito aqui, meio caótico. E isso aqui nas porções mais superiores. Nas porções inferiores, eles apresentam essas canalizações menores. Se vocês observam, estão todas as canalizações, elas estão em fase, umas com outras. E também algumas superfícies convexas. Então, provavelmente, isso aqui é o resultado de deposição a partir de antidunas. Outra coisa, não é tão claro de ver aqui. Essa aqui é um corte de estrada. Esse aqui é do lado direito da estrada, esse aqui é do lado esquerdo. Aqui na porção basal tem uma forma de leito que ela está migrando em contra do fluxo principal. Então, isso fica meio que um auxílio para a interpretação dessas antidunas. Então, arquitetura deposicional desse sistema, não? Então, foram definidas 6 diferentes desculpem, foram definidas 6 diferentes elementos arquiteturais separados em diferentes digamos, variações deles. O primeiro passo, como eu já falei nas metodologias, é feita a hierarquização das superfícies limitantes e, posteriormente, você faz a interpretação morfológica de cada um dos elementos. Então, eu vou apresentar alguns exemplos dos elementos arquiteturais. Então, esse afloramento grandão aqui, então, como eu mostrei em algumas partes, né? A transição entre os arenitos com estratificações cruzadas e alguns materiais mais finos com algumas laminações cruzadas também, até algumas estratificações cruzadas de pequeno porte. Então, como é interpretado isso? Isso aqui é interpretado como uma barra complexa que migra, que está migrando. Aí o que acontece? No intervalo de tempo, a descarga diminui, tem a deposição desse material mais fino e depois tem o retorno das condições prévias. Então, ela continua migrando e tem a preservação desses depósitos mais finos. Agora aqui, como eu falei, tem embaixo, que seria o amarelinho, esse seria uma macroforma de acreção frontal, ou seja, uma barra simples migrando pelo porte da barra, e por cima ele teria um complexo de dunas, que seriam aquelas estruturas da transição
entre o regime de fluxo superior e inferior e algumas, talvez o registro de algumas mais antidunas. Registro também do salto hidráulico, se vocês param para ver aqui. Tem esses conglomerados mais grossos e depois aparece o plano a plano paralela, que representaria a migração de forma de leito de grande comprimento de onda e pequena escala. Então, pequena amplitude, desculpa. Continuando, essa aqui seria outra variação da forma de acreção frontal, no qual tem sets menores de estratificações cruzadas e as transições entre eles representariam superfícies de acreção. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente como é esse processo. Aqui, outro exemplo do complexo de dunas, só que esse aqui se encontra sobre estruturas como as que eu mostrei aqui. Vamos dizer assim, estruturas mais complexas, sim? De acreção frontal mais complexas. Então, esse aqui são estruturas geradas mais na porção da transição entre os regimes de fluxo inferior e superior, por isso que tem a preservação de muitas morfologias das formas de leito, também tem leito plano, tem variações nas estratificações lateralmente, tem ondulações, tem a preservação de alguns estratos convexos. Então, eu vou explicar um pouquinho mais na frente como funciona isso. Aqui, as barras conglomeráticas, que representariam o preenchimento do canal, e um preenchimento de um grande canal. Esse afloramento eu quis mostrar porque previamente já tinha sido definido como a transição entre a formação Ipu e a formação Itaim, mas realmente quando você se aproxima para observar, ele é simplesmente uma extensão de um canal fluvial que não é tão fundo assim, pelo contexto e também pela morfologia dos canais pré-vegetação. Então, ele se comporta assim, né? Ele não gera extensões muito fundas. Agora eu vou explicar como é que funcionaria a deposição das antidunas e do salto hidráulico. O que acontece? Esses sistemas pré-vegetação, eles não tinham a margem como tal, né? Não tinha vegetação naquela época. Então, quando a descarga aumentava, o que acontecia? O canal, ele aumentava a largura. Mas o que acontece quando dentro do canal o fluxo ele se encontra com um obstáculo, vamos dizer, que pode ser uma barra. Então, nas regiões menos fundas, ele vai se encontrar com uma barra simples, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais na frente também, porque qual é a diferença entre barra simples e barra complexa, com outro análise. Assim, isso aqui seria, vamos falar assim, a linha de fluxo, a linha de variação de velocidade do fluxo dentro do canal. Isso aqui seria, tipo assim, um caso perfeito, sim? Aí o que acontece? Quando ele encontra o obstáculo, a área é diminuída, então a velocidade aumenta. Nesse momento, com essa restrição de tamanho e aumento da velocidade, ele pode gerar estruturas de regime de fluxo superior sobre isso aqui. E maiores, né, como as antidunas. Ou, dependendo desse tamanho, ele pode ter uma desaceleração e gerar estruturas dessa transição. Então, esse aqui é um exemplo de como poderia ser gerado isso. Se vocês observam, esse aqui é um canal pequenininho aqui no Brasil. Então, as estruturas, quando está na profundidade, elas vêm pode ser umas dunas aqui e umas ripos menores aqui. Quando ele se aproxima da porção onde tem o obstáculo, a velocidade do fluxo aumenta. Então, isso aqui vem para o leito plano, que quer dizer uma estrutura de um regime de fluxo, da porções superiores do regime de fluxo. Então, é assim como é gerada esse tipo de estruturas. Agora bem, esse aqui são campos de estabilidade gerados no laboratório. O que eles vão nos ajudar a entender uma coisa. Prestem atenção que com o aumento da profundidade, a criação das antidunas, um campo de estabilidade das antidunas, ele vai se tornando menor. Então, naquelas porções onde eu falei que tinha antidunas sobre as barras simples, é porque a profundidade era menor. Então, tinha o desenvolvimento delas. Enquanto
a profundidades maiores, ela teria o desenvolvimento daquelas estruturas da transição e do salto hidráulico que eu estava explicando para vocês, com a mesma granulometria, se vocês param para ver aqui. Agora bem, esse aqui é o artigo do Galeazzi e colaboradores de 2018. Esse aqui é uma interpretação sísmica do canal principal do Rio Amazonas. Mesmo que a morfologia seja completamente diferente da pré-vegetação, a interface da água-sedimento ela se comportaria muito parecido. Então, o que eles descreveram? Que, enquanto a profundidade é maior, a complexidade dessas estruturas fica maior, que o que a sedimentologia estava mostrando para nós antes. Então, tem essas estruturas mais complexas e por cima teria aquele salto hidráulico na profundidade que coincidiria com o campo de estabilidade, enquanto as estruturas maiores e menos complexas estariam nas regiões menos fundas. Então, teria a possibilidade de geração das antidunas, como eu mostrei, que é restrito só a essa porção onde foram identificadas as barras simples. Bom, esse aqui seria um modelo geral de como da deposição para a formação IPU. Então, como eu falei, as barras simples, as antidunas sobre as barras simples, as barras costas, que elas podem estar nas porções mais fundas do canal, e as dunas migrando também na base. Ô Fernando, boa tarde. Eu não consegui, não. Eu fui atrás de uns 2 aí, não tem mais, não. Mas eu estou indo para Itabuna, sexta-feira. Dependendo lá, eu vou comprar uma lá na casa do japonês. Eu vou ver, estou vendo o preço aqui na internet e vou passar lá. Aí qualquer coisa eu já trago, eu te falo. Que talvez esse sistema poderia ter uma conexão entre a África Central e a Sul-América. Autores como o Square e colaborador de 2006, o Meinhold 2013 e mais recentemente o Timothy 2024 e colaborador de 2024. Então, tem essa, eles colocaram, principalmente o Timothy, ele colocou essa relação porque ele considera que o Craton São Francisco e o Craton Congo não representariam um alto estrutural para aquela época, porque ele encontra registro do grupo Inquice dentro do Craton Congo, sim? Mas o que acontece? Desculpa, não. Não, sim. Aqui, tem adicionalmente... Dui tem uma lá na roça, mas Dui está mais difícil de falar do que tudo. Certa proximidade na assinatura de circão de trilha. Eu estava conversando com um cara hoje, ele falou que não tem chance nenhuma de molar aquela navalha ali dentro. Tem que tirar. Eu vou ver, eu vou mandar foto da que eu estou comprando para tu ver. E aí tirando elas, afia elas. Agora bem, eu fiz uma compilação das principais rutas de deposição nessa época, seria a transição entre o período cambriano e ordoviciano, para tentar entender como que foi a real evolução desse sistema, né? Então, eu peguei e compilei adicionalmente todas as paleocorrentes e elas mostram, adicionalmente, elas estão mostrando uma coisa diferente ao que já foi planteado. Então, por exemplo, isso aqui é a paleocorrente do Timothy. Então, está indo tudo para o sul, não está vindo para o norte. Então, seria essa porção leste do Craton São Francisco funcionaria como o limite para essas duas depressões diferentes. Não teria uma relação. Então, nosso trabalho está mostrando que são dois sistemas fluviais transcontinentais, mas que não têm uma relação um com o outro. Adicionalmente, essa relação aqui está mostrando, porque até agora... tem que tirar as... eu vou ver lá, eu vou lá, na hora que eu for lá, eu vou dar uma olhada para ver como é que é o esquema. Aí eu dou uma olhada lá, levo a chave, se vê que não dá para molar no lugar, é o jeito de tirar. Valeu, qualquer coisa eu te falo. As cabeceiras desses sistemas estariam localizadas nessa região, como eu coloquei aqui. Então,
o que foi definido, que a bacia do Parnaíba, o Cariri, o Tacaratu, que já foi correlacionado pelo CRI 2024 A e B, nessa relação desses dois dentro de um sistema que pode ser o mesmo sistema, assim, e a correlação com o registro africano, mas não dizendo que representariam o mesmo sistema. Aqui, uma visão geral de como seria isso aí. Então, essa porção do Crato limitaria a deposição a continuidade do sistema como eles estavam colocando, e a maioria na África estaria indo para o sul, enquanto na Sul-América, que seria no nordeste do Brasil, estaria indo para o norte, provavelmente para a bacia do Amazonas. Então, aqui um resumo da tese de doutorado, onde foi relacionado o grupo Paredão, e nas porções inferiores, que seria a formação Gorochire, representaria um correlato da formação Ipu, enquanto os glaciais seriam correlatos à porção superior da formação Ipu, e o membro superior do grupo Paredão. Adicionalmente, com a formação em Cariri e Tacaratu, e os sistemas fluviais da bacia do Congo. Então, como resultado de todas as análises e todas as interpretações, foram constituídos 3 diferentes artigos. O primeiro é Unraveling the Paleoenvironment and Provenance of Cambrian-Silurian Sedimentary Series in the Southeastern Amazonian Craton, Insights from the Early Paleozoic Geodynamic Evolution and Stratigraphic Redefinition of the Carajás Mineral Province, que é a redefinição do posicionamento estratigráfico do grupo Paredão, baseado na proveniência sedimentar, como eu mostrei para vocês. O segundo seria The Ordovician Transcontinental Drainages, Recognition in Northern Brazil and Central Africa, Implications for the Western Gondwana Early Paleozoic Paleogeography and Tectonostratigraphic Evolution, que seria a definição do megasistema fluvial e a separação entre os registros africanos e brasileiros, para mostrar que não existe essa continuidade que tinha sido definida até agora. E o terceiro seria a Sedimentology from a Prevegetational Big River System, an example from Eastern Parnaíba Basin, Brasil, que é a sedimentologia que eu estava tentando explicar para vocês, do megasistema fluvial, que representaria o primeiro análise de elementos arquiteturais e sedimentologia de um megasistema fluvial dentro do contexto de Gondwana Oeste. As considerações finais. O estudo investigou os depósitos siliciclásticos cambro-ordovicianos e silurianos no norte e nordeste do Brasil, conectando-os à evolução tectônica e paleogeográfica de Gondwana Ocidental. Foi reavaliada a estratigrafia do grupo Paredão e da formação Gorochire, vinculando a deposição destas sucessões a sistemas fluviais e glaciomarinhos. O grupo Paredão foi subdividido em o membro inferior, que seriam os leques aluviais, e o membro superior, os diamictitos glaciomarinos e arenitos deltaicos. A formação Gorochire foi integrada ao membro inferior do grupo Paredão. Pela primeira vez, foram identificados depósitos paleozoicos em áreas antes consideradas exclusivamente precambrianas, associados a eventos glaciais na transição do Ordoviciano Siluriano, na província mineral de Carajás. A revisão excluiu o grupo Paredão e a formação Gorochire como albos prospectivos para mineralizações precambrianas na província mineral de Carajás. Os depósitos siliciclásticos da bacia do Parnaíba foram associados a grandes sistemas fluviais transcontinentais no contexto do supercontinente Gondwana. A arquitetura deposicional indicou rios entrelaçados com variações de descarga influenciadas principalmente por clima e pouco impactados por tectônica. Abordagens sedimentológicas e de proveniência forneceram insights sobre as dinâmicas paleogeográficas. E o trabalho estabeleceu bases para futuras correlações globais no Paleozoico inferior e estudos sobre a evolução do supercontinente Gondwana. Finalmente, eu queria agradecer a todos os pesquisadores que me auxiliaram durante meu doutorado e ao meu orientador, o professor Afonso Nogueira, e ao governo brasileiro também, né? A Universidade Federal do Pará, o PPGG, e a todas as instituições que, no final, conseguiram me auxiliar, e todas as pessoas que, direta ou indiretamente, me acompanharam durante esta caminhada. Obrigado. Ok. Vamos